duas palavras. A primeira seria admiração e a segunda seria respeito. A palavra respeito, em latim, não tem o significado que nós normalmente atribuímos na nossa experiência diária, ligado a uma certa dignidade ou uma certa deferência para com a realidade que está à nossa volta. Mas em latim a palavra respeito quer dizer olhar a mesma coisa duas vezes. Porquê que esta palavra hoje é muito pertinente? Porque a velocidade com que vivemos o dia a dia faz com que não tenhamos tempo para admirar, e daí a natureza da segunda palavra, a realidade que está à nossa volta. Nós passamos a vida a correr. E como passamos a vida atravessados por uma velocidade estonteante, a nossa capacidade de admiração fica muito reduzida, ou fica mais pobre. E daí surge também processos criativos diferentes. Não digo menores nem piores, porque não há aqui uma escala hierárquica, mas que são diferentes. Então, a nossa cultura, aquela que experimentamos nos dias que correm, uma cultura da pós-verdade, nós, de alguma forma, atravessamos esta grande mudança de paradigma, uma mudança de paradigma que põe de lado grandes narrativas de sentido. As grandes narrativas de sentido a que estávamos habituados, quer do mundo da política, quer do mundo da religião. Do mundo da política teríamos o marxismo, teríamos o comunismo, teríamos a social-democracia, entre outras. Depois, do lado da religião, temos as grandes narrativas do judaísmo, do islamismo, do cristianismo. Temos também a expressão do budismo nesta experiência de sentido de vida, e de alguma forma a pessoa nos dias de hoje revela uma certa distância relativamente a estas grandes narrativas de sentido. E há preocupação de uma forma mais individual, menos coletiva, com o acesso à internet, com a velocidade e com a metamorfose do tempo e do espaço, a criar a sua própria identidade. Vai-se buscando um bocadinho dali, um bocadinho de lá, e vai-se criando uma narrativa. De criar uma identidade. Não é fácil criar uma identidade neste processo. Por um lado, passar do multiculturalismo, que significava só aceitar as diferenças das culturas, por exemplo, dentro de uma cidade, face à cultura na aldeia, a cultura dos jovens face à cultura dos mais velhos, e assim sucessivamente. E passamos deste aceitar, sem um grande esforço, das diferenças, para o exercício da interculturalidade. Isto é, como é que pomos em conversa, em diálogo, diferentes culturas, diferentes estratos sociais, diferentes geografias, de tal forma que este diálogo seja um estímulo positivo e criativo para uma unidade, que celebre sempre a diferença. Eu costumo dizer muitas vezes que o verbo mais difícil hoje em dia na nossa cultura é o verbo permanecer. Nós permanecemos pouco. Saltamos com muita facilidade, exatamente porque os desafios de alguma forma nos parecem convidar a uma resiliência que não dispomos, a uma capacidade de aguentar o conflito, a pergunta. Eu penso que é uma realidade que, particularmente aos artistas, é uma realidade diária. A realidade de qual a pergunta que estimula um caminho com mais esperança naquilo que é a criação, seja na música, seja na arquitetura, seja no desenho, seja na construção de uma narrativa no cinema. E isto, o excesso de devoção, a repetição mecânica de palavras, faz muitas vezes contraste, prevalece sobre uma dimensão de uma fé autêntica, uma fé mais profunda, que transforme também a realidade social. Pronto. Esta seria assim um breve apanhado desta experiência da realidade mais contemporânea. A Bíblia, de alguma forma, vai-nos apresentar a beleza, mas sempre referida
a esta dimensão transcendente de Deus. E, portanto, encontramos aqui sempre uma natureza, um belo, cuja relação cria uma pergunta ético-teológica que descobre a Deus a partir da busca de uns sentidos. E a grande pergunta que aparece no Salmo 8, por exemplo, no versículo 5, que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para que deles vos ocupais. Esta é a pergunta que o salmista faz a Deus, perguntando-se porque é que nós, seres humanos, somos tão importantes para Deus. Porque é uma pessoa que se sente profundamente agradecida por toda a beleza da criação e faz esta pergunta: nós que nos sentimos tão frágeis, nós que nos sentimos tão inconsistentes na vida, olhamos para Deus e dizemos: mas porquê toda esta beleza que se nos é oferecida uma vez que nós somos frágeis? E esta é a pergunta que faz brotar na experiência humana a palavra do agradecer. As parábolas, esta forma de relatar o reino de Deus, ou de falar sobre o reino de Deus, é uma expressão narrativa onde a teologia, isto é, o falar de Deus, aparece misturado com a estética do cotidiano. Para não estar aqui a fazer a leitura do livro do Gênesis e do primeiro capítulo, é uma narrativa que atravessa 6 dias, e depois ao 7º há uma experiência única. Ao longo de cada um dos dias, nesta dimensão criativa de Deus, é sempre colocada, e isto é que era a parte essencial a reter da narrativa do Gênesis, é sempre colocada uma experiência, uma forma de aprovação. Deus criou o céu e no final viu que era bom. Deus criou a terra e viu que era bom. Deus criou as aves do céu e viu que era bom. Portanto, em cada manifestação de criação há sempre uma forma de aprovação. De tal forma, nós podemos dizer que, de alguma forma, a beleza está diretamente relacionada com o bom, e neste caso um bom no sentido mais ético e profundo de plenitude. Acontece que, como o Criador é Deus, neste caso o artista é Deus, este viu que era bom não se refere necessariamente à qualidade estética da obra criada. O belo aqui é uma dimensão estruturante. E no interior da beleza da natureza humana existe também uma consciência profunda da nossa fragilidade. Portanto, o ser frágil não quer dizer, não é excluente, não é menos, no sentido que poderíamos nós experimentar nos dias de hoje. E é um fator decisivo para quê? Para expandir o real. Exatamente como na criação artística nós temos a dimensão da imaginação para superar e transcender a realidade e inaugurar algo novo. Penso que os artistas produzem unidades, levam as pessoas a perceberem a polissemia, isto é, a profundidade de significados que pode ter a palavra admiração. A capacidade de escutar não precisa necessariamente de ouvir, isto é, não precisa da realidade mecânica. O verbo escutar, para mim, atravessando um bocadinho esta antropologia bíblica, está diretamente relacionado com o nosso coração e com uma palavra que é muito própria da nossa identidade portuguesa, que é a palavra hospitalidade. Portanto, o verbo escutar tem a ver com a capacidade de acolher. Isto é, se existe no nosso espaço coração para aquela diferença que está a acontecer à nossa frente. Esta insegurança que é própria de quem vai a um espetáculo e não sabe tudo, não sei se é tão fácil nos dias de hoje. As pessoas têm alguma dificuldade em peregrinar nessa experiência de acolher a diferença. Pronto, há muita informação disponível, há muito consumo e muito medo, às vezes, nesse sentido.
Todos nós, quando ouvimos uma história, somos estimulados por todas as associações significativas que aquela história vai criando em nós. Não é só uma palavra que escutamos, mas ela no nosso interior produz um movimento a nível das emoções e por causa disso, aquela realidade muito prática de uma gruta, de um casal jovem que não encontra lugar e que dá origem depois ao nascimento de Jesus, tem uma dimensão emotiva na nossa experiência de vida. De facto, imaginar algo toca a nível emocional e expande aquela realidade. Aqui dá-se um salto tremendo, que é o salto da fé, e por isso, na produção artística e também naquilo que é, por exemplo, a oração da contemplação, há todos estes paralelos onde por exemplo, se trabalham dimensões antropológicas que são muito comuns aos artistas e à experiência da oração. A primeira delas é o desprendimento. Eu penso que uma das características da oração e da criação artística é um certo desprendimento. Desprendimento porque a admiração vai criando universos cada vez maiores e de maior plenitude e, portanto, não ficamos agarrados àquilo que conhecemos, temos sempre uma paixão interior que nos abre. Depois, há uma dimensão de resistência. Eu penso que uma das notas particulares que tinha aqui do processo criativo é a proximidade do artista à comunidade e à sua vitalidade. Ser um artista português tem uma vitalidade distinta de um artista espanhol, de um artista americano, de um artista, por exemplo, sírio, que vive num contexto de guerra, e, portanto, a experiência cultural e a vitalidade da cultura onde eu estou inserido interfere no processo criativo. É um ingrediente que estimula um processo criativo diferente, como também afeta a experiência da oração. Não é? Podíamos ir por aqui adiante, mas há muitas características antropológicas que a oração marca no ser humano e que a criação de um artista recria no ser humano. Este contemplar, este permanecer, este escutar, funcionam como aquilo que se chama uma resistência, um ato de resistência, que é ao mesmo tempo um grito de liberdade para todos os esquecidos e esquecidas no meio disto tudo. Portanto, os artistas têm esta figura muito importante de manter a identidade da dignidade humana a partir do reforço do contemplar, do escutar, do permanecer, que é um ato de resistência, a não se deixar de ser levado por tudo que é fácil, por tudo que é imediato, por tudo que é impulsivo, por tudo que é de leitura com agendas. Portanto, o que por outro lado também não torna muito fácil a vossa existência. E por uma razão muito simples, porque habitam sempre o lugar mais criativo que pode haver, que é o lugar das margens.